No meio da minha apresentação, minha gerente bateu com a mão na mesa e disse: "Isso é um desastre. Sente-se antes que você se envergonhe ainda mais." As pessoas suspiraram. Algumas até cochicharam. Meu rosto queimou, mas continuei guardando minhas anotações lentamente. Ela achou que tinha me destruído. Ela não fazia ideia de que o cliente tinha acabado de mandar uma mensagem: "Saia. Sua gerente vai ter uma surpresa." O som da mão de Aurora batendo na mesa foi tão alto que provavelmente as pessoas no corredor ouviram. A sala de conferências ficou em completo silêncio. Isso é um desastre. Eu estava na frente da sala, no meio de uma frase, explicando padrões de agrupamento demográfico para o cliente do Meridian Group e metade da equipe de liderança da Silverton Analytics. Meu slide do PowerPoint brilhava na tela atrás de mim. 11 semanas de pesquisa condensadas em gráficos, algoritmos e insights que poderiam garantir um contrato de $14 milhões. Então Aurora Winter se levantou. "Sente-se antes que nos envergonhe ainda mais." A voz da minha gerente cortou a sala com precisão cirúrgica. 14 pessoas prenderam a respiração. O vice-presidente de operações desviou o olhar, como se não suportasse ver aquilo. Marcus Brennan, da contabilidade, inclinou-se para o colega ao lado e sussurrou algo que fez ambos estremecerem. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. As pessoas estão realmente tomando decisões com base nisso. Aurora continuou, com um tom de preocupação fingida. "Hannah, não sei onde você aprendeu segmentação de mercado, mas essa metodologia é fundamentalmente falha." Meu rosto esquentou. Minhas mãos começaram a tremer. 2 anos nessa empresa, incontáveis sessões noturnas, uma taxa de retenção de clientes de 94%, 3 contas salvas que todos diziam ser irrecuperáveis. Nada disso importava. Aurora estava circulando em direção à tela de projeção, gesticulando para meus gráficos como se fossem evidências em uma cena de crime. O agrupamento demográfico ignora as disparidades de gastos entre gerações. Os modelos preditivos usam análises de regressão ultrapassadas. Peço desculpas por isso ter chegado ao ponto de apresentação. Meu celular vibrou no bolso 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão. A sala estava esperando que eu desmoronasse, que me desculpasse, que confirmasse a narrativa de Aurora de que eu não estava pronta para esse nível de trabalho. Em vez disso, fechei meu laptop com uma calma deliberada e empilhei minhas anotações em uma pilha organizada. "Vou sair para lhe dar espaço para apresentar", disse baixinho. A expressão de Aurora oscilou. Surpresa, depois satisfação. Ela achou que tinha vencido. Caminhei em direção à porta e só então verifiquei meu celular. 3 mensagens de um número desconhecido. Aqui é a doutora Sienna Blackwell. Saia. Não, sua gerente está prestes a ter uma surpresa que não vai esquecer. A cliente Aurora acabará de me humilhar na frente da única pessoa que poderia destruí-la, e ela não fazia ideia. Meu nome é Hannah Pierce. Até 3 minutos atrás, eu achava que entendia como minha carreira funcionava. Você fazia um bom trabalho. As pessoas notavam sua ascensão. Simples. Parada no corredor do lado de fora daquela sala de reuniões, encarando aquelas 3 mensagens de texto, percebi o quão ingênua eu tinha sido. O corredor parecia mais frio que a sala de reuniões. Ou talvez fosse apenas meu corpo finalmente processando o que tinha acontecido. Meu rosto ainda ardia de humilhação, mas minhas mãos pararam de tremer. O telefone parecia pesado na minha palma, aquelas palavras brilhando na tela como uma espécie de tábua de salvação que eu nem sabia que tinha recebido. Saia. Eu já estava lá fora. Sua gerente está prestes a ter uma surpresa que não vai esquecer. O que isso significava? Quem era a doutora Sienna Blackwell além do título e da empresa que representava? Por que ela estava me mandando mensagens em vez de estar sentada naquela sala assistindo a Aurora apresentar qualquer versão higienizada do meu trabalho que ela tivesse improvisado? A porta da sala de conferências abafava a voz de Aurora, mas eu ainda conseguia ouvi-la através da madeira pesada. Ela estava no meio de uma explicação, provavelmente mostrando slides que eu nunca tinha visto antes, apresentando ideias que ela nunca havia desenvolvido, tentando se fazer de gênio estratégico, o responsável por salvar uma análise falha. Encostei-me na parede e tentei respirar normalmente. 11 semanas.
Esse foi o tempo que dediquei à análise da Meridian. Não foram 11 semanas de trabalho casual. Foram 11 semanas de jornadas de 16 horas, sessões nos fins de semana e noites em claro em que cheguei a cochilar na minha mesa com o rosto colado em impressões de dados de gastos do consumidor. Entrevistei 200 pessoas em 8 mercados diferentes, construí algoritmos preditivos do zero que levavam em conta 17 variáveis distintas e cruzei padrões de gastos com perfis psicográficos de maneiras que nunca havia tentado antes. Só a análise de agrupamento levou 3 semanas para ser aperfeiçoada, e refinei os intervalos de confiança tantas vezes que consigo recitar as fórmulas de cor. Este não era apenas mais um projeto. Era o melhor trabalho que eu já havia feito. E a Aurora havia solicitado meus arquivos completos ontem à tarde, a primeira vez que demonstrava interesse na conta da Meridian desde que a designou para mim, 3 meses atrás. Ela disse que queria contexto para a reunião com o cliente, que confiava em mim, mas que queria estar preparada para responder a perguntas estratégicas. Eu tinha enviado tudo, cada arquivo, cada iteração, cada análise que eu havia feito. Agora eu entendia por que ela precisava do meu trabalho para descobrir como destruí-lo. Meu celular vibrou novamente. Uma quarta mensagem, 2 minutos depois. Terraço na cobertura. Olhei para os 2 lados do corredor vazio. Os elevadores estavam a uns 10 metros de distância. O terraço na cobertura ficava no 6º andar, um espaço geralmente reservado para reuniões executivas e almoços caros com clientes. Aquilo parecia uma loucura. A cliente estava me mandando mensagens, pedindo para eu encontrá-la enquanto minha gerente estava naquela sala de conferências, provavelmente explicando como ela, sozinha, tinha salvado minha análise incompetente. Eu deveria ter ficado, deveria ter voltado lá e defendido meu trabalho, deveria ter explicado que as críticas de Aurora eram baseadas em versões preliminares que eu já havia refinado e aprimorado. Mas o que isso adiantaria? Eu era analista sênior. Ela era diretora sênior em uma sala cheia de executivos e clientes cuja palavra teria mais peso. O elevador parou suavemente quando apertei o botão. A porta deslizou para um vagão vazio com um leve cheiro de café e perfume caro. Entrei e apertei o botão para o último andar. Enquanto o elevador subia, vi meu reflexo nas portas de aço polido. Eu parecia exatamente como me sentia. Rosto corado, olhos brilhantes demais, postura rígida de uma tensão que eu não conseguia aliviar. Meu blazer cinza estava impecavelmente passado. Minha blusa, sem um amassado sequer. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo profissional que, de repente, pareceu apertado demais. Eu parecia alguém que tinha a vida sob controle. Eu me sentia como alguém cuja carreira estava desmoronando em tempo real. As portas do elevador se abriram para um pequeno corredor que levava a portas de vidro e, além delas, ao terraço na cobertura. O horizonte de Chicago se estendia em todas as direções sob nuvens cinzentas e carregadas que ameaçavam chuva. O terraço estava vazio, exceto por algumas mesas com guarda-chuvas fechados e uma mulher parada perto do parapeito, de costas para mim. Doutora Sienna Blackwell. Ela se virou quando ouviu a porta abrir. Cabelos escuros com mechas prateadas presos em um coque rígido. Óculos de grife que provavelmente custavam mais do que a prestação mensal do meu carro. Um terno cinza escuro que lhe caía como uma luva, como se tivesse sido feito sob medida, o que provavelmente era verdade. Ela era alta, talvez 1,78 metros, e se portava com o tipo de confiança absoluta que vem de ter certeza absoluta sobre assuntos complexos por décadas. Hannah Pierce, disse ela. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Assenti, sem confiar na minha voz. Venha comigo. Ela gesticulou em direção ao outro extremo do terraço, longe das portas e de qualquer possibilidade de sermos ouvidas. Caminhamos em silêncio. O vento chicoteava o espaço aberto, trazendo o cheiro de chuva distante de escapamento das ruas lá embaixo. A cidade fervilhava com trânsito, obras e 1000 conversas acontecendo nos prédios que nos cercavam por todos os lados. Quando chegamos ao parapeito, a doutora Blackwell parou e se virou para me encarar. Sua gerente, começou ela, com um tom clínico e preciso, não entende seu trabalho porque nunca trabalhou nesse nível. Abri a boca e a fechei. Qual seria a resposta apropriada? A análise de agrupamento que você apresentou, continuou ela, usa uma segmentação de Blackwell modificada. Eu sei porque eu inventei a segmentação de Blackwell.
O mundo pareceu girar levemente. As adaptações que você fez, integrando gastos geracionais com volatilidade geográfica, representam um avanço metodológico significativo. Seus cálculos de intervalo de confiança usam uma abordagem bayesiana modificada que reduz a margem de erro em aproximadamente 30% em comparação com as estruturas padrão. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Sua gerente acabou de passar 10 minutos naquela sala de conferências explicando por que a metodologia que eu desenvolvi é fundamentalmente falha. Ela fez isso com absoluta certeza na minha frente porque não tem ideia de quem eu sou além do meu cargo. Meu cérebro estava lutando para processar o que ela estava dizendo. Doutora Sienna Blackwell. A Sienna Blackwell. Eu havia lido suas pesquisas. Eu havia usado suas estruturas. Eu havia citado seu trabalho em artigos acadêmicos e análises profissionais. Ela havia inventado a metodologia que eu adaptei para minha análise de meridianos. E a Aurora acabará de declarar publicamente que ela era falha. Doutora Blackwell e Sienna. Sua voz permaneceu clínica, mas algo predatório transparecia por trás de sua expressão neutra. Preciso que você entenda o que acabou de acontecer naquela sala. Sua gerente não criticou seu trabalho porque ele era falho. Ela o criticou porque não o entende. E ela não entende, porque nunca produziu um trabalho desse nível. O quadro completo começava a ficar mais nítido, mas era grande demais, avassalador demais para ser totalmente compreendido. Ela solicitou seus arquivos ontem, continuou Sienna, não para revisá-los, mas para encontrar algo que pudesse usar contra você. Ela acessou seus rascunhos preliminares, as versões que você criou há 3 semanas e depois refinou, e está apresentando essas versões iniciais como a abordagem correta. Como você sabe disso? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. O sorriso de Sienna era afiado. Porque alguém do seu departamento de time encaminhou todo o histórico dos seus arquivos ontem à noite. Datas de criação, registros de revisão, metadados mostrando cada iteração e melhoria que você fez. Passei as últimas 12 horas revisando seu trabalho real, não a versão degradada que seu gerente está apresentando agora. Minha cabeça girava. Alguém havia enviado meus arquivos para o cliente. Sem meu conhecimento, sem autorização? Quem? Perguntei. Alguém que já viu Aurora Vintage destruir carreiras antes. A expressão de Sienna endureceu. Alguém que decidiu que era hora de detê-la. O vento aumentou, soltando algumas mechas do meu rabo de cavalo. Abaixo de nós, Chicago continuava seu ritmo implacável, alheia ao fato de que toda a minha compreensão dos últimos 8 meses estava sendo reescrita. Aurora se tornou sua gerente há 8 meses, disse Sienna. Não era uma pergunta. Assenti. E desde então, em quantos projetos seu Zella reivindicou o crédito? A resposta veio imediatamente, dolorosamente clara. Todos eles. Sienna sentiu como se eu tivesse confirmado algo que ela já sabia. Ela já fez isso antes. Empresa diferente, mesmo padrão. Havia um analista na Redstone Consulting chamado David Park, um brilhante especialista em avaliação de riscos. A Aurora era sua supervisora. Ela levou o crédito por um modelo que ele havia passado 2 anos desenvolvendo. Quando ele reclamou, a empresa abafou o caso e o demitiu. Meu estômago embrulhou. Eu suspeitava que ela pudesse tentar a mesma coisa aqui, continuou Sienna. É por isso que solicitei esta reunião. É por isso que pedi especificamente para ver o analista que produziu a pesquisa preliminar sobre meridianos. Eu queria avaliar a pessoa por trás do trabalho, não apenas o trabalho em si. Você veio aqui para testá-la, eu disse lentamente. Vim aqui para ver se minhas suspeitas estavam corretas. A voz de Sienna estava fria agora. E nos primeiros 10 minutos daquela reunião, sua gerente confirmou tudo o que eu suspeitava. Ela não entende sua metodologia. Ela não consegue explicar seus algoritmos. Ela está apresentando um trabalho que não criou e não consegue compreender. Ela se virou para o horizonte, seu perfil nítido contra as nuvens cinzentas. Então agora você tem uma escolha, Hannah. Você pode voltar para aquela sala de conferências, aceitar a versão da Aurora e vê-la construir a carreira dela em cima do seu trabalho. Ou você pode confiar em mim pela próxima hora e deixar que eu mostre o que acontece quando a incompetência encontra a responsabilidade.
Encarei Siena, o vento jogando mechas soltas de cabelo no meu rosto. O que isso significa? O que acontece quando a incompetência encontra a responsabilidade? Ela olhou para o relógio. Uma peça elegante de prata que provavelmente custou mais do que todo o meu guarda-roupa. Significa que vou voltar para aquela sala de conferências em aproximadamente 4 minutos. E vou fazer algumas perguntas técnicas bem específicas para sua gerente sobre a metodologia que ela acabou de criticar. Meu estômago revirou. Ela não vai conseguir respondê-las. Exatamente. A expressão de Siena permaneceu neutra, mas havia algo predatório em seus olhos. E quando isso se torna óbvio para todos naquela sala, o vice-presidente de operações, o CEO, todos aqueles analistas júniores observando, a narrativa muda. De repente, não se trata mais da sua competência. Trata-se da dela. Ela se virou para as portas do terraço e parou. Preciso que você faça algo para mim, Hannah. Volte para sua mesa. Abra todos os principais projetos em que você trabalhou desde que Aurora se tornou sua supervisora. Quero as datas de criação dos arquivos, o histórico de revisões, tudo o que seu sistema rastreia. Você consegue fazer isso? Assenti, sem confiar na minha voz. Ótimo. Envie para este e-mail. Ela me entregou um cartão de visitas, branco e simples, apenas com o endereço de e-mail e o nome dela. Eu cuido do resto. Ela caminhou em direção às portas, seus saltos clicando no piso do terraço com absoluta confiança. Pouco antes de chegar lá, ela olhou para trás. Ah, e Hannah, não volte para aquela sala de conferências. O que está prestes a acontecer lá dentro? Você não precisa assistir. Confie em mim. Então ela se foi, desaparecendo pelas portas de vidro e me deixando sozinho no terraço com o vento, a cidade e a crescente sensação de que toda a minha vida profissional estava prestes a ser reescrita. Em vez de pegar o elevador, desci as escadas. 6 lances de escada abaixo, minhas pernas tremendo a cada passo, minha mente a 1000 por hora. O andar do escritório estava quase vazio. Todos ainda estavam na sala de conferências ou tinham se dispersado para outras reuniões. Meu cubículo ficava no canto mais afastado do departamento de análise, cercado por mesas vazias e o zumbido baixo dos computadores ligados. Afundei na cadeira e encarei meu monitor escuro por um longo momento antes de finalmente estender a mão e ligá-lo. A tela de login apareceu. Digitei minha senha com os dedos trêmulos. As palavras de Siena ecoavam na minha cabeça. Já encontrei a Aurora Winters antes. Empresa diferente, mesmo padrão. Empresa diferente, mesmo padrão. Meu arquivo de projetos abriu com alguns cliques. 18 meses de trabalho organizados em pastas impecáveis com nomes de clientes e datas. Sempre fui meticulosa com organização. Era uma das coisas pelas quais meu supervisor anterior me elogiava. Cada projeto documentado, cada iteração salva, cada análise rastreada da concepção à conclusão. Eu pensava que estava apenas sendo profissional. Agora percebi que vinha construindo evidências. Comecei com a análise de manufatura da Hartley, de março. 6 semanas de trabalho desenvolvendo um modelo de otimização da cadeia de suprimentos capaz de prever padrões de interrupção com base em 17 variáveis diferentes. Entrevistei gerentes de logística em 4 estados. Criei bancos de dados rastreando rotas de envio, níveis de estoque, flutuações sazonais e confiabilidade dos fornecedores. O algoritmo que eu havia criado conseguia prever possíveis gargalos com 83% de precisão. Abri as propriedades do arquivo. Data de criação, 3 de março. Última modificação por mim, 12 de abril. O relatório final que foi para o conselho era datado de 15 de abril, 3 dias depois de eu ter terminado, com o nome de Aurora listado como autora principal e o meu relegado aos agradecimentos como suporte analítico. Minhas mãos começaram a tremer novamente. O projeto de varejo Riverside, de julho. Passei 5 semanas desenvolvendo um algoritmo de expansão geográfica que identificava mercados carentes analisando dados demográficos, localização de concorrentes, padrões de tráfego e hábitos de consumo. O modelo havia identificado 3 cidades onde a Riverside poderia se expandir com concorrência mínima e lucratividade máxima. 87% de precisão na identificação de lacunas de mercado.
A avaliação trimestral de Aurora, de agosto, afirmava que ela havia sido pioneira em uma nova abordagem para análise de lacunas de mercado, que revolucionou nossas capacidades de planejamento estratégico. Ela também foi pioneira na revolucionária técnica de rolagem horizontal, e o padrão se tornou impossível de ignorar. A avaliação do Davidson Hotel Group, de outubro, também foi mencionada. Ela utilizou análise de sentimento do cliente com processamento de linguagem natural para avaliar milhares de avaliações online e identificar melhorias específicas nos serviços. A Aurora desenvolveu um código personalizado para classificar o feedback em categorias, ponderar as respostas pela credibilidade do avaliador e gerar recomendações práticas. Em novembro, a Aurora ganhou um prêmio interno de inovação por suas metodologias revolucionárias de pesquisa qualitativa. Ela havia aceitado aquele prêmio na festa de fim de ano da empresa. Lembrei-me de tê-la visto discursar sobre a importância do pensamento inovador e da visão estratégica. Ela agradeceu à equipe, um reconhecimento coletivo vago que nunca mencionou meu nome especificamente. Eu aplaudi junto com todos os outros. Meu telefone tocou, quebrando o silêncio. Ramal da Jenna Mitchell. Sala de conferências B, disse ela sem rodeios. 5 minutos. Não conte a ninguém. A ligação caiu. A sala de conferências B era pequena, sem janelas, escondida no terceiro andar, onde quase ninguém ia. Peguei meu laptop e desci as escadas novamente, com o coração batendo forte no peito. Jenna já estava lá quando cheguei, com o laptop aberto e arquivos espalhados pela mesa em um caos organizado. Ela devia ter uns 30 anos, cabelo curto e escuro e aquele tipo de concentração intensa que vinha de anos olhando para telas de computador. Feche a porta, disse ela, sem levantar os olhos. Eu fechei. Depois que você saiu daquela apresentação, Jenna começou, seus dedos deslizando pelo teclado. Eu fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Na verdade, fiz ontem à noite, mas você precisa saber agora. Meu estômago se contraiu. O que você fez? Quando Aurora solicitou seus arquivos completos da Meridian ontem, eu criei uma cópia. Ela finalmente olhou para mim, com uma expressão feroz, e encaminhei tudo para o Dr. Blackwell. As versões originais com todos os metadados intactos, datas de criação, histórico de revisões, suas marcas de autoria incorporadas no código. Sentei-me pesadamente na cadeira mais próxima. Você enviou meus arquivos para o cliente sem me consultar? Eu enviei a verdade para alguém que a reconheceria. A voz de Jenna era firme, sem remorso. Hannah Aurora vem fazendo isso há 8 meses. Você é o quarto analista que eu a vi destruir. Quarto, a palavra pairou no ar entre nós. David Park foi o primeiro, Jenna continuou, abrindo uma planilha que parecia conter registros de acesso. Depois, Maria Santos, depois Kyle Brennan, primo do Marcos, aliás, por isso Marcos estava sussurrando durante sua apresentação. Ele sabe exatamente o que a Aurora faz. Ela virou o laptop na minha direção. A planilha mostrava padrões de acesso a arquivos, registros de data e hora de quando a Aurora havia solicitado trabalho preliminar a diferentes analistas e, em seguida, quando ela apresentou as versões finais como se fossem suas. 3 de março, Hannah Pierce cria a análise de manufatura da Gay Hartley. 14 de abril, Aurora Winters acessa os arquivos. 15 de abril, Aurora Winters apresenta ao conselho. 8 de julho, Hannah Pierce cria o algoritmo da Riverside Retail. 2 de agosto, Aurora Winters acessa os arquivos. 3 de agosto, Aurora Winters apresenta na reunião trimestral. O padrão se repetia em vários projetos, com vários analistas. Soldati, disse Jenna baixinho. Vejo tudo, cada acesso a arquivo, cada modificação, cada metadado que nossos sistemas rastreiam. E tenho observado a Aurora roubar sistematicamente o trabalho de pessoas talentosas há 8 meses. Por que você não disse nada? A pergunta saiu mais incisiva do que eu pretendia. A expressão de Jenna endureceu. Tentei com David Park. Fui ao RH com os registros de acesso mostrando que a Aurora havia se apropriado do crédito pelo modelo de avaliação de risco dele. Você sabe o que me disseram? Que a Aurora era a supervisora dele. Que relações de supervisão incluem? Trabalho colaborativo. Que a propriedade intelectual desenvolvida durante o expediente pertence à empresa. Enfim, ela fechou o laptop com mais força do que o necessário.
David fez uma denúncia formal. Aurora tinha relacionamentos com 3 membros do conselho. A Redstone Consulting abafou tudo. Deram a ela uma promoção e um generoso pacote de indenização para que saísse discretamente antes que a situação piorasse. David não recebeu nada, nenhuma carta de recomendação, nenhum reconhecimento. A última vez que ouvi falar dele, ele estava gerenciando uma livraria em Portland. Senti um nó na garganta. Por que Silverton a contratou se isso era de conhecimento geral? A risada de Jenna era amarga. Porque a versão oficial da Redstone era que Aurora saiu em busca de melhores oportunidades. Eles protegeram sua reputação. Ela veio para cá com recomendações excelentes, credenciais impressionantes, e ninguém sabia a verdade, exceto as pessoas que ela destruiu, e todos nós assinamos acordos de confidencialidade. Ela abriu outro arquivo. Este mostrava o histórico profissional de Aurora. Ela fez isso em 3 empresas nos últimos 7 anos. O mesmo padrão todas as vezes. Entra como diretora sênior. Identifica analistas talentosos que fazem um trabalho excepcional. Leva o crédito por eles. Projetos. Constrói sua reputação. É promovida ou parte para uma oportunidade maior antes que alguém perceba. Minhas mãos estavam tremendo novamente. Como você sabe de tudo isso? Porque eu trabalhei com David na Redstone. Ele foi meu mentor. Me ensinou tudo o que sei sobre sistemas de dados e análise forense. Sua voz falhou um pouco. Eu vi a Aurora destruí-lo e não pude impedi-la quando ela apareceu aqui há 8 meses. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Então por que você não me avisou antes? Eu não estava com raiva, apenas confusa, desesperada para entender. Eu te avisei, disse Jenna baixinho. Há 3 meses na sala de descanso, lembra? A lembrança surgiu lentamente, Jenna me puxando para um canto, sua voz urgente e baixa. Você precisa ter cuidado com Aurora. Documente tudo. Guarde suas próprias cópias. Eu a agradeci e descartei a preocupação. Disse a ela que meu trabalho falava por si só. Garanti a ela que os registros de data e hora e os metadados comprovariam a autoria se surgissem dúvidas. Você me disse que os registros de data e hora poderiam ser explicados. Eu disse lentamente. Engrossando. A Aurora é boa nisso. Enquadrando tudo como trabalho colaborativo, refinamento de supervisão, controle estratégico. A expressão de Jenna era sombria. O que você precisava era de alguém que se levantasse e dissesse que viu o que realmente aconteceu. Alguém com credibilidade e poder. Doutora Blackwell. Exatamente. Jenna reabriu o laptop. Quando vi Aurora solicitar seus arquivos da Meridian ontem, eu sabia que ela faria a mesma coisa que fez com David. Então, tomei uma decisão. Enviei todo o seu histórico de arquivos para a Dra. Blackwell com um bilhete explicando o padrão de Aurora. Prendi a respiração. O que dizia o bilhete? A verdade. Que a Aurora Winters tem um histórico de roubo de propriedade intelectual. Que ela fez isso em várias empresas. Que você é a 4ª analista só na Silverton. Jenna me encarou. Também enviei a ela os arquivos originais de David da Redstone. Ele me deu permissão anos atrás para compartilhá-los se o padrão de Aurora continuasse. As implicações eram impressionantes. Jenna, você pode perder o emprego por isso. Eu sei, disse ela com voz firme, mas estou cansada de ver pessoas talentosas serem destruídas porque ninguém tem coragem de lutar. David não tinha ninguém disposto a defendê-lo. Maria Santos estava com muito medo. Kyle foi embora antes que a situação piorasse. Ela se inclinou para a frente, com uma expressão intensa. Mas você, Hannah, agora você tem a Dra. Blackwell do seu lado. E ela não é do tipo que deixa isso passar batido. Ela criou a metodologia que a Aurora acabou de criticar publicamente. Ela tem a credibilidade e a autoridade para expor o que está acontecendo. Meu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço desconhecido. Hannah, recebemos seu histórico de arquivos. Padrões confirmados. Permaneça em sua mesa. O que acontecerá a seguir pode ser rápido. SB Sienna Blackwell. Olhei para Jenna.
Ela está voltando para aquela sala de conferências agora mesmo. Ela vai fazer perguntas técnicas para Aurora. O sorriso de Jenna era cortante. Perguntas que Aurora não poderá responder. E então, o que acontece? Então a verdade vem à tona. Jenna se levantou, juntando seus arquivos. E Aurora Winters finalmente enfrentará as consequências do que tem feito. Ela caminhou em direção à porta e parou. Hannah, aconteça o que acontecer a seguir, não peça desculpas. Não minimize seu trabalho. Não deixe ninguém jamais lhe dirá que você precisa da Aurora para que sua análise tenha relevância. Sua voz era firme. Você é brilhante. Seu trabalho é excepcional e está na hora de todos saberem disso. Passei as 2 horas seguintes sozinha na minha baia, encarando planilhas com metadados de arquivos e tentando entender o que Jenna tinha acabado de me contar. 4 analistas, 3 empresas, 7 anos de roubo sistemático. O escritório tinha esvaziado ao meu redor, com as pessoas indo para o almoço ou para as reuniões da tarde. Em algum lugar deste prédio, Aurora provavelmente ainda estava naquela sala de conferências com o Dr. Blackwell, respondendo a perguntas técnicas que ela não tinha a menor chance de entender. Ou talvez a reunião já tivesse terminado. Talvez Aurora tivesse conseguido se safar de alguma forma. Talvez eu estivesse ali, alimentando falsas esperanças enquanto minha carreira desmoronava ao meu redor. Meu e-mail vibrou às 15h47. Asterisco Hannah Pierce, escritório do CEO. 16 horas, não se atrase. Richard Vance asterisco. Meu estômago deu um nó. Não era do RH, não era meu chefe de departamento. Era o próprio Vizio. Peguei meu celular e pensei em mandar uma mensagem para Jenna, mas o que eu diria? Levantei-me com as pernas trêmulas, alisei o blazer com as mãos trêmulas e caminhei em direção aos elevadores como alguém que se dirige à própria execução. O andar da diretoria era silencioso de uma forma que parecia deliberadamente intimidante. Um carpete grosso que absorvia o som, portas de mogno com placas de latão com os nomes dos funcionários, obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em um ano. A assistente de Richard Vance, uma mulher na casa dos 50 com postura impecável e uma expressão que não revelava nada, gesticulou em direção ao escritório dele sem dizer uma palavra. Entrei e imediatamente me arrependi. Vance estava sentado atrás de uma mesa do tamanho da minha mesa de cozinha. Janelas do chão ao teto atrás dele emolduravam o horizonte de Chicago sob a luz dourada da tarde. E na cadeira ao lado da mesa, posicionada com postura perfeita e uma expressão de preocupação cuidadosamente calculada, estava Aurora Winters. Ela olhou para cima quando entrei e algo passou pelo seu rosto rápido demais para que eu identificasse. Surpresa, satisfação. Medo. Hannah, sente-se. A voz de Vance era seca. Profissional, completamente desprovida de calor, sentei-me na cadeira restante, que estava posicionada um pouco mais baixa que a de Aurora. Uma demonstração de poder tão sutil que a maioria das pessoas provavelmente não notaria. Percebi que Aurora levantou algumas questões preocupantes sobre o seu trabalho no projeto Meridian. Vance começou sem rodeios. Ela sugeriu que talvez você não estivesse preparada para um relato dessa magnitude. Senti um nó na garganta. Tentei engolir, mas não consegui. Ela também mencionou, continuou ele, com os olhos fixos em mim com uma intensidade desconfortável, que você tem resistido a feedbacks e supervisão. Que você tem demonstrado um padrão de comportamento defensivo quando seu trabalho é criticado. A Aurora inclinou-se ligeiramente para a frente, com a voz suave e preocupada. Hannah, eu sei que você se esforçou muito neste projeto. Não estou questionando seu empenho, mas a realidade é que sua abordagem a esta análise revelou lacunas fundamentais de compreensão. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Não estou tentando puni-la, continuou ela, com um tom quase maternal agora. Estou tentando ajudá-la a crescer. Às vezes, precisamos de feedback honesto para reconhecer nossas limitações. Encarei essa mulher que havia roubado 8 meses da minha vida profissional, e senti algo mudar dentro de mim. Não era a raiva, que viria depois. Era um reconhecimento mais frio e claro. Ele era bom nisso, muito bom mesmo. O supervisor preocupado tentando orientar uma funcionária com dificuldades. A figura de autoridade razoável forçada a revelar verdades difíceis.
Até mesmo sua linguagem corporal corroborava a narrativa, inclinando-se para frente com as palmas das mãos abertas, as sobrancelhas levemente franzidas em preocupação. Olhei para Vance. Será que a doutora Blackwell havia expressado preocupação com o meu trabalho? Sua expressão oscilou com algo que não consegui decifrar. Desconforto, incerteza. A doutora Blackwell solicitou uma reunião de acompanhamento amanhã de manhã, disse-lhe cautelosamente. Ainda estamos avaliando a situação. O sorriso de Aurora se contraiu quase imperceptivelmente. Richard, disse ela, voltando sua atenção para Vance. Acho que o que Hannah precisa é de um tempo longe do trabalho de alta pressão com clientes. Talvez uma realocação para projetos internos, onde ela possa aprimorar suas habilidades sem o estresse de lidar com partes interessadas externas. Minhas mãos se fecharam em punho no meu colo. Era agora. O momento em que Aurora me relegaria à irrelevância, me enterraria em projetos sem sentido enquanto ela continuava a construir seu império com trabalho roubado. Há também a questão dos arquivos, continuou Aurora, sua voz ainda suave e razoável. Aparentemente, Hannah enviou o trabalho preliminar diretamente para o Dr. Blackwell sem seguir os canais adequados. Isso é uma violação grave de protocolo. Senti meu rosto esquentar. Essa não é a expressão de Vance, endureceu. Isso é verdade, Hannah. Enviei meus arquivos para Aurora, eu disse, forçando minha voz a se manter firme. Para revisão, nunca enviei nada diretamente para o cliente. O sorriso de Aurora era paciente, quase piedoso. Talvez tenha havido alguma confusão. Você está sob muita pressão. É compreensível que os detalhes possam se confundir. Ela se virou para Vance, me dispensando completamente. Independentemente disso, ela disse, precisamos abordar a questão maior, garantindo que nossos analistas sejam devidamente supervisionados. Hierarquias claras. Melhor supervisão em contas de alto risco. Ela fez uma pausa, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. Ficarei feliz em assumir a conta da Meridian pessoalmente, ofereceu. Posso salvar o relacionamento e reconstruir a confiança deles em nossa empresa. Hannah pode dar suporte na coleta de dados e análise preliminar, enquanto eu cuido do trabalho com o cliente. Suporte na análise preliminar, todas as palavras que significavam invisível, sem crédito, apagável. Vance ficou em silêncio por um longo momento, com os dedos entrelaçados em frente ao rosto. Discutiremos possíveis realocações após a reunião de amanhã com o Dr. Blackwell, disse-lhe finalmente. Hannah, está dispensada. Precisamos conversar sobre os planos de transição. Me levantei, com as pernas bambas, e caminhei em direção à porta. Pouco antes de sair, ouvi Aurora dizer, eu realmente acho que isso é o melhor para o desenvolvimento dela. Richard, às vezes o talento precisa de tempo para amadurecer. A porta se fechou atrás de mim, interrompendo o que quer que Vance tivesse dito em resposta. Não me lembro da descida de elevador. Não me lembro de atravessar o estacionamento ou entrar no meu carro. A próxima coisa de que me dei conta foi de estar sentada no meu apartamento, encarando a tela do meu laptop enquanto a escuridão se instalava lá fora. Meu telefone tocou. Era o número da minha mãe. Como foi a apresentação importante? A voz dela era animada, vibrante. Ela vinha perguntando sobre isso há semanas. Abri a boca e nada saiu. Hannah, querida, você está aí? Foi péssimo. Finalmente consegui. Muito péssimo. Contei tudo de uma vez. A humilhação pública de Aurora, a sala do CEO, a ameaça de transferência. Eu não conseguia parar de falar, as palavras atropelando-se umas às outras no meu desespero para fazer alguém entender o que estava acontecendo. Quando finalmente fiquei sem fôlego, minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Você tem provas? Perguntou ela. Provas de que você fez este trabalho? Pensei nos registros de data e hora dos arquivos que poderiam ser explicados como erros de sistema, nos metadados que exigiam conhecimento técnico para serem interpretados, nos rascunhos preliminares que poderiam ser descartados como trabalhos colaborativos. É complicado, eu disse. Depois, descomplicado. Sua voz ficou severa de um jeito que eu reconheci da infância. O tom que ela usava quando me defendia perante os administradores da escola ou quando confrontava os professores que me subestimavam.
Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Hannah. Se alguém está roubando de você, você dá um jeito de provar. Depois que desligamos, sentei no escuro e abri meus arquivos de projeto. Todos eles. Cada análise que eu havia criado desde que Aurora se tornou minha supervisora. Comecei a documentar tudo. Datas de criação, registros de modificação, trocas de e-mails em que eu enviava trabalhos preliminares e Aurora respondia com confirmações vagas, anotações de reuniões em que ela reivindicava o crédito por ideias que eu havia desenvolvido. O padrão era inegável, quando se olhava para tudo junto. Mas será que seria suficiente? Meu telefone tocou às 22h03. Era o número da Jenna. Você precisa saber de uma coisa, disse ela sem rodeios. Sua voz estava tensa, estressada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. A Aurora acabou de enviar uma denúncia formal sobre você para o RH. Vi que apareceu no sistema há cerca de 1 hora. De repente, meu apartamento pareceu pequeno demais, as paredes me oprimindo. Que tipo de denúncia? Insubordinação. Contato não autorizado com cliente. Desempenho ruim que exige supervisão imediata. As palavras de Jenna saíram rápidas. Urgentes. Ela está preparando um caso para te demitir, Hannah. E está agindo rápido porque sabe que a doutora Blackwell percebeu as intenções dela. Fechei os olhos. Quando? A denúncia solicita uma revisão de emergência. Pode ser já amanhã. Ela fez uma pausa. Mas veja bem. Se o RH investigar como a doutora Blackwell conseguiu seus arquivos, eles vão descobrir o que eu fiz. Que eu encaminhei todo o seu histórico médico sem autorização. O peso do que ela havia arriscado por mim se instalou no meu peito como uma pedra. Jenna, eu não posso deixar você fazer isso. Eu já fiz a minha escolha. Ela interrompeu. David Park não tinha ninguém disposto a defendê-lo. Maria Santos estava com muito medo de reagir. Kylie Brennan saiu antes que a situação piorasse. A voz dela ficou mais firme. Mas você é diferente. Você tem a doutora Blackwell do seu lado e ela não é do tipo que deixa isso passar. Estou apostando em você, Hannah. Não me faça me arrepender. A ligação caiu. Sentada na escuridão do meu apartamento, eu estava cercada por evidências de roubo que não conseguia provar e defendida por alguém que poderia perder tudo por me ajudar. Lá fora, pela janela, Chicago brilhava com 1000 luzes. Em algum lugar da cidade, Aurora provavelmente dormia profundamente, confiante de que amanhã terminaria de me enterrar. Em outro lugar, a doutora Sienna Blackwell planejava o que quer que viesse a seguir, e eu estava presa entre as duas, segurando documentos que poderiam não significar nada e esperando que a verdade, de alguma forma, fosse suficiente. A tela do meu laptop brilhava na escuridão. Planilhas de metadados de arquivos ainda abertas, registros de data e hora desfilando pela página como soldados indo para a guerra. Abri um novo e-mail e comecei a digitar. Doutora Blackwell, meus dedos pairavam sobre as teclas. O que eu deveria dizer? Obrigada por tentar ajudar. Por favor, salve minha carreira. Sinto muito por tê-la envolvido nessa confusão. Apaguei o rascunho e tentei novamente. Doutora Blackwell, anexei nossos históricos completos de arquivos para todos os principais projetos concluídos sob a supervisão de Aurora Winter. Você verá o padrão. Espero que seja suficiente. Hannah Pierce. Anexei a documentação que passei a noite compilando e cliquei em enviar antes que pudesse repensar minhas intenções. O e-mail desapareceu no vazio. Fechei meu laptop e fiquei sentada na escuridão, imaginando se o amanhã traria a confirmação ou o fim, imaginando se havia alguma diferença entre os dois. Não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, observando os faróis dos carros que passavam varrerem o teto, imaginando os cenários do dia seguinte. A Aurora negaria tudo. Vance acreditaria nela porque ela era diretora sênior e eu apenas uma analista. A intervenção da doutora Blackwell seria descartada como interferência de cliente em assuntos internos. Quando meu alarme tocou às 6 horas, eu já estava acordada havia 2 horas. Me vesti com cuidado. Blazer azul marinho, blusa branca, joias discretas, uma armadura profissional para o que quer que viesse.
Minhas mãos tremiam enquanto eu aplicava rímel, o que me obrigou a recomeçar 2 vezes. O e-mail que enviei à doutora Blackwell na noite anterior não havia recebido resposta. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse decidido que não valia a pena as complicações políticas. Talvez eu estivesse prestes a entrar em um prédio onde todos já sabiam que eu estava demitida. Dirigi até Silverton no piloto automático, minha mente vazia de ansiedade exausta. O estacionamento estava quase vazio às 7h15. Fiquei sentada no carro por 10 minutos, observando o relógio marcar o tempo até que eu tivesse que entrar e encarar o que quer que viesse a seguir. Às 7h28, meu celular vibrou. Sala de conferências principal. Não, assistente do Vance. Meu estômago deu um nó. A assistente executiva que havia enviado a mensagem estava esperando perto dos elevadores quando entrei no saguão. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas havia algo em seus olhos que parecia quase compassivo. Eles estão esperando por você, disse ela baixinho, gesticulando em direção ao elevador. Senti minhas pernas se desconectarem do meu corpo enquanto a seguia. A viagem de elevador foi silenciosa. Ela ficou ao meu lado, olhando fixamente para frente, sem dizer nada. Quando as portas se abriram no andar da diretoria, ela me conduziu, passando pelo escritório do Vance, até a sala de conferências principal, aquela grande sala usada para reuniões de diretoria e apresentações importantes para clientes. Através da parede de vidro, pude ver 3 pessoas sentadas à longa mesa. Richard Vance estava à frente, a conselheira jurídica Patrícia Monroe à sua esquerda, uma mulher que eu só vira de longe, de traços marcantes, cabelos grisalhos e uma expressão que não revelava nada, e a doutora Sienna Blackwell à sua direita. Uma pasta de couro aberta à sua frente, parecendo que pertencia àquele lugar. A Aurora não estava em lugar nenhum. A assistente abriu a porta. A senhorita Pierce está aqui. Sienna ergueu os olhos, sua expressão indecifrável por trás daqueles óculos de grife. Hannah, obrigada por se juntar a nós. Por favor, sente-se. Sentei-me na cadeira em frente a ela, extremamente consciente de como me sentia exposta com 3 pares de olhos fixos em mim. Eu estava explicando a Richard e Patrícia, começou Sienna, seu tom profissional, mas com uma aspereza que eu não havia percebido antes. Que o Grupo Meridian tem requisitos específicos para este projeto. Vance se remexeu na cadeira. A doutora Blackwell está absolutamente comprometida em atender às suas necessidades. Mas Sienna ergueu uma das mãos, interrompendo com um gesto tão casual que era quase insultuoso. Deixe-me ser clara, disse ela. A análise que Hannah apresentou ontem demonstra uma compreensão sofisticada da metodologia de segmentação de consumidores que eu desenvolvi. A crítica feita pela Sra. Winters não só foi imprecisa, como revelou uma incompreensão fundamental dos princípios analíticos básicos. Ela deslizou um documento pela mesa em direção a Vance e Patrícia. Do meu ângulo, eu não conseguia ver o que era. Trata-se de uma comparação dos metadados dos arquivos, continuou Sienna, do trabalho que Hannah apresentou versus a apresentação que a Sra. Winters fez ontem. Os registros de data e hora, os históricos de revisão e os dados de autoria incorporados contam uma história muito específica. Patrícia Monroe pegou o documento, seus olhos percorrendo as páginas com crescente atenção. Sua expressão não mudou, mas algo se contraiu em seus lábios. Esses arquivos mostram, disse Patrícia lentamente, lendo o documento, que a análise original foi criada por Hannah Pierce ao longo de um período de 11 semanas, a partir de 14 de fevereiro. Ela olhou para cima antecipadamente. A Sra. Winters acessou esses arquivos pela primeira vez ontem, às 14h47. O silêncio na sala era absoluto. Ela fez modificações superficiais, continuou Patrícia, e apresentou uma versão degradada do trabalho preliminar como a abordagem correta. Seu tom era preciso como o de um advogado clínico. Os metadados são inequívocos. O rosto de Vance ficou cuidadosamente inexpressivo. Dr. Blackwell, agradeço por trazer isso à nossa atenção, mas as práticas de supervisão de funcionários. Também compilei comparações de metadados semelhantes, interrompeu Sienna, retirando documentos adicionais de seu portfólio referentes a outros 3 grandes projetos concluídos durante a gestão da Sra. Winters, Hartley Manufacturing, Riverside Retail e Davidson Hotel Group. Ela espalhou os documentos sobre a mesa como se fossem provas em um julgamento. Em cada caso, o padrão é idêntico.
Hannah Pierce cria análises sofisticadas ao longo de semanas ou meses. A senhora Winters acessa os arquivos pouco antes da apresentação. Alega ser a autora. Recebe crédito por metodologias que demonstra não compreender. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Patrícia lia os documentos naquele momento, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Richard, esses registros de data e hora são preocupantes, concluiu Vance. Concordo, mas os metadados às vezes podem ser enganosos. Relações de supervisão envolvem colaboração. Não são alegações, interrompeu Siena, com a voz fria. São fatos documentados. A questão é o que a Silverton Analytics pretende fazer a respeito. Ela fechou seu portfólio com um estalo que ecoou na sala silenciosa, porque o Meridian Group não se envolverá com uma empresa que permite que o roubo sistemático de propriedade intelectual fique impune. A ameaça pairava no ar. 14 milhões de dólares. O maior contrato que a Silverton havia buscado em 5 anos. Perdido, a menos que resolvessem isso. A mandíbula de Vance se moveu silenciosamente por um momento. Então, ele se virou para sua assistente, que ainda estava parada perto da porta. Traga Aurora Winters aqui. Agora, esperamos em silêncio tenso. Patrícia revisou os documentos novamente, fazendo anotações em um bloco de notas. Vance olhava pela janela para o horizonte de Chicago, sua expressão indecifrável. Siena permaneceu completamente imóvel, sua postura irradiando calma autoridade. Eu me sentia como se estivesse assistindo minha vida acontecer com outra pessoa. 15 minutos depois, a porta se abriu e Aurora entrou. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, terno cinza escuro, blusa de seda, saltos que tilintavam com autoridade no chão. Mas quando viu quem estava reunido na sala, algo passou por seu rosto. Primeiro, confusão, depois alarme controlado. Richard. Sua voz transmitia a nota exata de preocupação profissional. Do que se trata? Vance apontou para uma cadeira vazia. Estamos revisando a apresentação da Meridian. Surgiram algumas dúvidas sobre a autoria do projeto. A expressão de Aurora suavizou-se em atenção educada. Ela sentou-se, cruzou as pernas e ajeitou as mãos no colo. Cada gesto calculado. Claro, disse ela, ficarei feliz em esclarecer qualquer confusão. Seus olhos se voltaram brevemente para mim e depois desviaram. Hannah fez um excelente trabalho preliminar em vários projetos. Aurora manteve o tom ameno e razoável. Embora às vezes ela tenha dificuldades em traduzir a pesquisa em apresentações prontas para o cliente. É por isso que eu entro em cena para refinar e apresentar. Faz parte do meu papel como diretora sênior de mentoria e controle de qualidade. A expressão de Siena permaneceu completamente neutra. Você pode explicar o algoritmo de agrupamento usado na análise da Meridian feita por Hannah? O sorriso de Aurora não vacilou, mas vi suas pupilas dilatarem levemente. Certamente, trata-se de uma abordagem padrão de segmentação demográfica com intervalos de confiança ajustados para o padrão, de acordo com qual estrutura? Siena interrompeu. Pearson modificado, disse Aurora suavemente. Adaptado para aplicações de varejo. A resposta estava tecnicamente correta. Vaga o suficiente para parecer conhecedora sem se comprometer com detalhes específicos. Ela provavelmente a havia extraído do meu resumo executivo. Interessante, disse Siena. E como você levou em conta a volatilidade sazonal nos dados de gastos? A pausa de Aurora foi quase imperceptível. A volatilidade sazonal é considerada nas projeções de base usando a análise do desvio padrão em trimestres comparáveis. Canner evasivo. O tipo de resposta que soava sofisticada, mas não dizia nada de concreto. Siena inclinou-se ligeiramente para a frente. Você pode me explicar a modificação bayesiana que aplicou para reduzir a margem de erro? Eu precisaria revisar a documentação técnica específica para falar sobre esses detalhes, disse Aurora, seu sorriso ainda presente, mas agora tenso. Você alegou ter criado esses detalhes técnicos, respondeu Siena. Você os apresentou à liderança desta empresa e à minha organização como sua estrutura estratégica. A compostura de Aurora vacilou ligeiramente.
Eu supervisionei o desenvolvimento dos metadados, o que não demonstra nenhuma participação de supervisão durante o período de criação de 11 semanas, interrompeu Patrícia Monroe. Sua voz agora era incisiva. Advogada, diga diretamente. Você acessou os arquivos de Hannah pela primeira vez 23 horas antes da apresentação. Os olhos de Aurora se voltaram para Patrícia e depois para Vance. Não é isso. Eu revisei versões preliminares. Os registros de acesso podem não capturar tudo. Os registros de acesso capturam tudo, disse uma nova voz vinda da porta. Jenna Mitchell estava lá, com o laptop debaixo do braço, uma expressão calma e profissional. Patrícia acenou com a cabeça para ela. Senhorita Mitchell, obrigada por se juntar a nós. Pode explicar nossos sistemas de acesso e rastreamento de modificações de arquivos para todos os presentes? Jenna entrou e conectou seu laptop à tela da sala de conferências. Em segundos, uma linha do tempo visual apareceu na tela. Meus arquivos do projeto Meridian dispostos em detalhes cronológicos. Cada arquivo criado em nossa rede, explicou Jenna, contém metadados incorporados, datas de criação, histórico de modificações, marcas de autoria e registros de acesso. Esses dados são automaticamente copiados para nossos servidores seguros e não podem ser alterados sem a criação de um registro de auditoria separado. Ela destacou trechos da linha do tempo enquanto falava. Esses arquivos foram criados por Hannah Pierce a partir de 14 de fevereiro. O trabalho progrediu por meio de múltiplas iterações ao longo de 11 semanas, com todas as modificações feitas na estação de trabalho de Hannah. A linha do tempo mostrava meu trabalho em detalhes minuciosos. Todas as noites, todas as sessões de fim de semana, todos os refinamentos e melhorias. Em 28 de maio, às 14h47, Jenna continuou, Aura Winters acessou esses arquivos pela primeira vez. Ela fez alterações cosméticas em uma versão preliminar inicial, datada de 9 de março, uma versão que Hannah já havia refinado e aprimorado, e que apresentou na reunião com o cliente de ontem. O rosto de Aurora, antes sereno, agora estava corado. Isso é um absurdo. Eu supervisiono o trabalho da Hannah. É claro que eu acesso os arquivos dela. Os registros de acesso não mostram nenhuma supervisão durante o período de criação de 11 semanas, disse Jenna, mantendo a voz perfeitamente calma. Apenas aquele único acesso 23 horas antes da apresentação. Ela abriu outras linhas do tempo. O mesmo padrão aparece no projeto de manufatura da Hartley, na análise de varejo da Riverside, na avaliação do Davidson Hotel Group. Cada linha do tempo contava a mesma história, semanas do meu trabalho, um acesso da Aurora pouco antes da apresentação. Crédito reivindicado, autoria apagada, a sala ficou em completo silêncio. A Aurora encarava a tela, sua compostura cuidadosamente construída finalmente se desfazendo em algo bruto e... Desesperada, a Aurora encarava a tela, que mostrava seu roubo sistemático detalhado em cronogramas irrefutáveis, e por um longo momento, ninguém se moveu. Então, Patrícia Monroe fechou o laptop com uma firmeza deliberada. Vamos fazer um breve intervalo, de 15 minutos. A Aurora se levantou com as pernas trêmulas, sua confiança anterior completamente evaporada. Ela caminhou em direção à porta sem olhar para ninguém, seus saltos clicando no chão em um ritmo que não lembrava em nada a passada segura de 20 minutos atrás. A porta se fechou atrás dela. Vance expirou lentamente, massageando as têmporas. Patrícia, qual é a nossa situação legal? Roubo de propriedade intelectual, no mínimo, disse Patrícia, com a voz concisa e profissional. Potencialmente fraude, se as discrepâncias na cobrança forem comprovadas como sistemáticas. Ele se virou para Jenna. Preciso dos registros de acesso completos de todos os projetos que Aurora supervisionou. Jenna assentiu. Terei em 1 hora. Siena se levantou, reunindo seus materiais. Vou fazer algumas ligações. Hannah, venha comigo. Eu a segui para o corredor, com as pernas ainda tremendo de adrenalina. E alívio, além de uma dúzia de outras emoções que eu não saberia. Era amarga. Construí minha carreira entendendo dinâmicas de poder que você é ingênuo demais para reconhecer. Talento sem visibilidade não vale nada. Ideias sem a pessoa certa para apresentá-las não chegam a lugar nenhum. Então, você simplesmente decidiu que essa pessoa deveria ser você. Alguém tinha que ser, disse ela. E sim,
Fiz essa escolha porque entendi algo que você ainda não entende. Esta indústria não recompensa a pessoa mais inteligente. Ela recompensa a pessoa que sabe como apresentar a inteligência de maneiras que importam para pessoas com dinheiro e influência. Roubando, reconhecendo a oportunidade e a agarrando, sua voz endureceu. Você acha que a intervenção de Blackwell muda alguma coisa? Não muda. Na próxima semana, isso será tratado como um assunto interno de RH. Conflitos de personalidade, trabalho colaborativo mal atribuído. Aceito uma transferência lateral para outra empresa e, em 6 meses, ninguém se lembrará do seu nome. A ligação caiu. Sentei-me na escuridão. As palavras de Aurora rondavam minha mente como abutres. Talento sem visibilidade não vale nada. Eu dei importância ao seu trabalho. Você não teve a visão para traduzir seu trabalho em impacto estratégico. Havia verdade no que ela disse? Eu estava tão focada na excelência técnica da minha análise que perdi a visão geral de como as carreiras realmente progridem? Pensei nos últimos 8 meses. Em cada projeto que Aurora reivindicou. Em cada apresentação em que ela estava diante de executivos e clientes enquanto eu ficava sentada ao fundo. Em cada avaliação trimestral em que meu trabalho se tornou suas vitórias estratégicas. Eu precisava disso? O roubo dela foi, na verdade, uma forma distorcida de mentoria? Minhas mãos tremiam. Liguei para minha mãe com a voz embargada. Mãe, e se ela estiver certa? E se eu for boa na parte técnica, mas não conseguir enxergar o panorama geral? Silêncio do outro lado da linha. Então, Hannah Marie Pierce, do que você está falando? As palavras saíram atropeladas. A ligação de Aurora. Suas alegações, minhas dúvidas sobre se eu realmente conseguiria ter sucesso sem alguém para posicionar meu trabalho estrategicamente. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Você se lembra de quando tinha 12 anos e ganhou a Feira Estadual de Ciências? A pergunta me pegou de surpresa. O quê? Seu projeto sobre sistemas de filtragem de água? Mamãe continuou. Você trabalhou nele por meses, construiu protótipos funcionais, testou-os com amostras reais de água contaminada. Foi brilhante. Eu me lembrava vagamente. A senhora Henderson, sua professora de ciências, queria apresentá-lo ela mesma na competição regional. Mamãe disse que ela te disse que você era muito jovem, muito inexperiente, que ficaria nervosa na frente dos juízes e estragaria tudo. Ela disse que poderia apresentá-lo melhor, garantir que recebesse o reconhecimento que merecia. A lembrança ressurgiu lentamente. Eu havia insistido em apresentar meu próprio trabalho. A senhora Henderson ficou furiosa. Você ficou lá em cima na frente de uma sala cheia de adultos, disse mamãe, com a voz agora firme. E você explicou sua pesquisa. Você respondeu às perguntas técnicas deles. Você defendeu sua metodologia. E ganhou o 2º lugar na região. Eu havia me esquecido dessa parte. A senhora Henderson estava furiosa. Mamãe continuou, porque queria levar o crédito por ter te descoberto, queria ser a professora que orientou a aluna brilhante. Queria te tirar da equação e fazer com que tudo girasse em torno da orientação dela. Senti um nó na garganta. Algumas pessoas não conseguem criar Hannah, então roubam. E quando são pegas, tentam te convencer de que você precisava delas. A voz dela ficou absolutamente convicta. Você não precisava da senhora Henderson naquela época, e não precisa da Aurora Winters agora. Depois que desliguei, fiquei sentada no escuro por um longo tempo. As palavras da mamãe lutando contra as da Aurora na minha cabeça. Finalmente, adormeci por volta das 2 da manhã, exausta e ainda incerta. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail de Sienna Blackwell. Hannah, café às 10 horas. Precisamos conversar sobre algo. Ela havia incluído o endereço de um café no centro, longe do escritório de Silverton. Cheguei 10 minutos antes e a encontrei já sentada em uma mesa de canto. 2 xícaras de café me esperavam. Como você está? Perguntou ela quando me sentei. Honestamente, não sei. Sienna assentiu, como se já esperasse essa resposta. A Aurora ligou para você. Não era uma pergunta. Como você ligou? Porque é isso que pessoas como ela fazem quando estão encurraladas. Sienna disse,
Elas tentam fazer você duvidar de si mesma, fazer você pensar que precisava delas. Envolvi as mãos na xícara de café, grata pelo calor. Ela disse: me falta visão estratégica, que sou boa em análise, mas não sei como fazer com que isso importe para quem toma as decisões. E você está se perguntando se ela tem razão. Assenti, sem confiar na minha voz. Siena tomou um gole de café, ponderando cuidadosamente suas palavras. Ela tem razão em parte, disse finalmente. Senti um aperto no estômago. Brilho técnico sem comunicação estratégica tem impacto limitado, continuou Siena. Isso não é uma fraqueza. É simplesmente um conjunto de habilidades diferente. A maioria dos analistas excepcionais se concentra na profundidade em vez da apresentação. É por isso que as organizações precisam tanto de especialistas técnicos quanto de comunicadores estratégicos. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Mas eis o que Aurora não entende. A comunicação estratégica pode ser aprendida e desenvolvida. Você pode estudá-la, praticá-la, aprimorá-la com o tempo. Seus olhos encontraram os meus. Brilho analítico no seu nível não pode ser ensinado. Ela nunca conseguirá fazer o que você faz, Hannah. Mas você com certeza pode aprender a fazer o que ela afirma fazer e fazer melhor, porque você realmente entenderá o trabalho que está apresentando. Algo se soltou no meu peito. Siena deslizou um cartão de visitas pela mesa. O Grupo Meridian está lhe oferecendo uma vaga. Analista sênior, reportando-se diretamente a mim. Salário 40% maior do que o que você recebe na Silverton. Você lideraria a nossa divisão de insights do consumidor. Encarei o cartão. Quero alguém cujo trabalho eu não precise verificar, ela continuou. Porque sei que é baseado em uma metodologia sólida. Alguém que possa aprender comunicação estratégica, mantendo a integridade analítica. Alguém cujo talento não precise ser roubado, porque está disposto a desenvolver todas as habilidades necessárias para torná-lo visível. Ela terminou seu café. Pense nisso. Mas Hannah, seja qual for sua decisão sobre a Meridian, não deixe Aurora Winters convencê-la de que roubo foi mentoria. Não é assim que o desenvolvimento real funciona. Saí da cafeteria com o cartão de visitas de Siena no bolso e suas palavras ecoando na minha cabeça. Comunicação estratégica pode ser aprendida. Brilhantismo analítico, não. Pela primeira vez em dias, senti que podia respirar. Essa clareza durou exatamente 3 dias. Na manhã de quinta-feira, recebi um e-mail da assistente de Patrícia Monroe. Reunião de emergência do conselho. Sexta-feira, 9 horas. Sua presença é obrigatória. Meu estômago embrulhou. Reuniões de emergência do conselho significavam que decisões seriam tomadas. Decisões finais. Quase não dormi na noite de quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, cheguei à sala de conferências principal da Silverton às 8h50 e a encontrei já lotada de gente. Todo o conselho administrativo estava sentado em um dos lados da enorme mesa. 7 homens e mulheres internos caros que eu só tinha visto em boletins informativos da empresa. A Aurora estava sentada do outro lado com um homem que eu não reconheci. Ambos cercados por pastas e blocos de anotações. Percebi que sua advogada, Maria Santos, e Kyle Brennan estavam sentados em cadeiras ao longo da parede do fundo. Jenna também estava lá, com o laptop pronto. A doutora Siena Blackwell ocupava um assento perto do conselho, posicionada como observadora e participante. Todas as cadeiras estavam ocupadas, exceto uma bem em frente à Aurora. Quanto a mim, sentei-me, com as mãos tremendo levemente enquanto as colocava no colo. A presidente do conselho, Caroline Winters, uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão inexpressiva, declarou aberta a reunião. Estamos aqui para tratar de sérias alegações referentes à autoria de projetos e às práticas de faturamento de clientes durante o período em que a senhora Aurora Winters atuou como diretora sênior de insights estratégicos. Sua voz era formal e precisa. Nosso departamento jurídico concluiu uma investigação preliminar. Ela fez um gesto para Patrícia Monroe. Patrícia distribuía relatórios encadernados para cada membro do conselho. O documento tinha pelo menos 30 páginas. Nos últimos 5 dias, realizei entrevistas com 12 analistas que trabalharam sob a supervisão da senhora Winters, começou Patrícia.
Analisei registros de acesso a arquivos, registros de faturamento e metadados de 43 projetos concluídos durante seus 8 meses na Silverton. Ela fez uma pausa, deixando o número ser assimilado. Identificamos 17 projetos nos quais existem discrepâncias significativas entre o trabalho efetivamente realizado e o faturamento apresentado aos clientes. No total, os clientes foram lesados em aproximadamente $215 mil por trabalhos atribuídos à Sra. Winters, que os metadados dos arquivos comprovam que ela não realizou. O valor ficou no ar, $215 mil. O advogado de Aurora, um homem magro de óculos de aro de metal, levantou a mão imediatamente. Sra. Monroe, os metadados podem ser manipulados. Os registros de acesso a arquivos podem ser mal interpretados. Minha cliente supervisionou esses analistas. Suas contribuições não podem ser medidas apenas por modificações diretas nos arquivos. Os metadados vêm de 3 sistemas de backup distintos, respondeu Patrícia calmamente. Incluindo servidores externos mantidos por nossa empresa terceirizada de segurança de TI. A manipulação exigiria uma violação coordenada de múltiplos sistemas de segurança, o que nossa análise forense demonstra que não ocorreu. A boca do advogado se contraiu, mas ele não disse nada. Caroline Winters olhou para Aurora. Senhorita Winters, a senhora terá a oportunidade de responder, mas primeiro, vamos ouvir várias pessoas que têm conhecimento direto dos projetos em questão. Ele se virou para Siena. Dr. Blackwell, como nossa cliente e como alguém com experiência nas metodologias em questão, gostaria de começar? Siena permaneceu com a mesma calma e autoridade que eu vira no terraço dias atrás. Posso fazer algumas perguntas à senhorita Winters sobre o trabalho que ela alega ter supervisionado? Caroline assentiu. Prossiga. O que se seguiu foi cirúrgico. Siena pediu a Aurora que explicasse o algoritmo de agrupamento na minha análise de meridianos. Não apenas a abordagem geral, mas também as estruturas matemáticas específicas subjacentes. A resposta de Aurora começou confiante. É uma abordagem de segmentação demográfica que usa a correlação de Pearson modificada com intervalos de confiança ajustados para levar em conta. Modificada de acordo com qual linha de base? Siena interrompeu. Kramer lidera. Pearson padrão. Algo mais. Aurora hesitou. Pearson padrão adaptada para aplicações de varejo com fatores de ajuste sazonal. Genérico pode ser vago? É o tipo de resposta que você daria se tivesse lido superficialmente um resumo executivo sem entender os detalhes técnicos. Você pode explicar como as abordagens bayesianas reduzem a margem de erro na modelagem preditiva? Siena perguntou. A resposta de Aurora foi um amontoado de palavras sem sentido. Palavras tecnicamente corretas organizadas em sequências que não significavam nada. As estruturas bayesianas integram distribuições de probabilidade a priori com dados observados para refinar a confiança preditiva por meio de atualização posterior iterativa. Ela havia memorizado isso de algum lugar, mas Siena insistiu. Você pode nos explicar a diferença entre a correlação de Pearson modificada e a estrutura de segmentação proprietária que Hannah usou em sua análise? A Aurora não conseguiu. Ela literalmente não conseguiu explicar. A estrutura proprietária se baseia nos princípios fundamentais de Pearson, mas ela gaguejou, incorpora metodologias estatísticas avançadas que exigiram uma revisão técnica detalhada para serem articuladas com precisão. Tradução: não faço a menor ideia. Os membros do conselho trocaram olhares. Até o advogado de Aurora parecia desconfortável. Siena passou para outro projeto, o modelo da cadeia de suprimentos da Hartley Manufacturing. Você pode explicar o algoritmo de previsão de interrupções? Aurora disse, eu precisaria revisar os arquivos para falar sobre esses detalhes técnicos específicos. O sorriso de Siena era afiado como um bisturi. A senhora afirma ter criado esses detalhes técnicos, senhorita Winters. A senhora construiu a Hartley Manufacturing com 68 horas de desenvolvimento analítico, mas precisa revisar o trabalho de Hannah para explicá-lo. Silêncio. O rosto de Aurora empalideceu. Sem mais perguntas, disse Siena, sentando-se. Maria Santos falou em seguida, com a voz firme apesar da tensão nos ombros. Quero ler um e-mail que Aurora me enviou em dezembro, disse ela, mostrando uma mensagem impressa.
Maria, sua análise de penetração de mercado para a Coastal Investments é promissora, mas carece de profundidade estratégica. Aprimorei a metodologia e farei uma apresentação para o cliente na próxima semana. Agradeço suas contribuições técnicas. Ela ergueu o olhar, encontrando o de Aurora. Essa contribuição técnica consistia em 4 meses de trabalho desenvolvendo uma ferramenta proprietária de análise de lacunas de mercado. Eu criei algoritmos que identificavam mercados geográficos carentes com 87% de precisão. A Aurora acessou meus arquivos 2 dias antes da reunião com o cliente, fez alterações superficiais nos meus slides do PowerPoint e apresentou meu trabalho como sua visão estratégica. Sua voz endureceu. Quando protestei, ela me advertiu por insubordinação, disse ao RH que eu era difícil de gerenciar e que não entendia processos de trabalho colaborativos. Maria cerrou os punhos. Saí desta empresa há 6 meses porque não conseguia provar o que ela estava fazendo, mas os metadados do arquivo comprovam agora. Kyle Brennan corroborou o padrão da Redstone Consulting. David Park desenvolveu um modelo de avaliação de risco que rendeu à Redstone o prêmio de inovação do Financial Times, disse ele. A Aurora aceitou o prêmio e fez um discurso de abertura sobre sua metodologia inovadora. David estava sentado na plateia, assistindo a outra pessoa receber o crédito por 2 anos de sua vida. Ele puxou uma pasta e a deslizou em direção ao quadro. Tenho os arquivos de trabalho originais de David, sua pesquisa preliminar, suas estruturas algorítmicas, tudo com data e hora de meses antes de Aurora alegar ter desenvolvido a abordagem, disse ele. Sua voz era amarga. Quando David reclamou, a Redstone abafou o caso, deu a Aurora uma promoção e um pacote de indenização, e o demitiu com um acordo de confidencialidade. Ele olhou diretamente para Aurora. Ela vem fazendo isso há anos. Empresas diferentes, o mesmo padrão, e ela continuará fazendo isso a menos que alguém finalmente a responsabilize. O advogado de Aurora solicitou um recesso. Minha cliente precisa de tempo para preparar uma resposta a essas alegações. Não. A voz de Aurora cortou a sala. Seu advogado se virou. Senhorita Winters, eu recomendo fortemente. Eu disse, não. A Aurora se levantou, sua compostura cuidadosamente mantida finalmente se quebrando. Você quer saber a verdade? Ótimo. Vamos falar sobre a verdade. Ela olhou ao redor da sala, com uma expressão que misturava desafio e desespero. Sim, peguei o trabalho preliminar deles e o tornei apresentável. Sim, transformei suas obsessões técnicas em narrativas estratégicas que os clientes pudessem realmente entender e pagar. Sua voz se elevou. É isso que é liderança. Foi para isso que fui contratada. Os membros do conselho permaneceram paralisados. Esses analistas, Hannah, Maria, David Park, são brilhantes em construir modelos e executar algoritmos, continuou Aurora. Mas eles não têm ideia de como vender esse trabalho, como posicioná-lo, como torná-lo relevante em uma sala de reuniões onde as decisões são tomadas. Ela gesticulou com um desdém em minha direção. Eu fiz isso. Tornei o trabalho deles valioso. Dei-lhe visibilidade em um contexto estratégico. Sem mim, suas análises teriam sido arquivadas e esquecidas. A sala ficou em absoluto silêncio. Sienna Blackwell se levantou lentamente. Senhorita Winters, disse ela, com a voz fria como gelo. Liderança não é roubo. Comunicação estratégica não é fraude. Ela caminhou em direção ao lado de Aurora na mesa. O que você fez não foi valorizar o trabalho de outras pessoas. Você as apagou completamente. Você reivindicou a autoria. Você aceitou prêmios. Você cobrou preços exorbitantes dos clientes. Taxas para supervisão executiva que você nunca forneceu. As mãos de Aurora tremiam enquanto ela se agarrava à borda da mesa. Isso é uma caça às bruxas, retrucou ela. Vocês todos decidiram que eu sou a vilã em alguma peça moral. Mas cada pessoa nesta sala sabe que os negócios são mais do que quem escreve o código ou constrói o modelo. Sua voz tornou-se desesperada. Trata-se de quem tem os relacionamentos, a visão, a autoridade para fazer as coisas acontecerem. Eu fiz o que era necessário para garantir que um trabalho de qualidade chegasse às pessoas que importavam. A voz de Caroline Winters cortou a tensão como uma lâmina. Também se trata de honestidade, senhorita Winters.
Seu tom era gélido. E você gerou $215 mil para nossos clientes por um trabalho que comprovadamente não realizou. Ela se impôs, preenchendo a sala com sua autoridade. Isso não é liderança. Isso não é visão estratégica. Isso é fraude. 30 minutos depois, o conselho votou. Unânime. Aurora Winters foi demitida imediatamente. Caroline Winters leu a decisão no mesmo tom formal que usará para abrir a reunião. Senhora Winters, seu contrato de trabalho com a Silverton Analytics está rescindido por justa causa. A senhora será escoltada para fora do prédio hoje. Todo o acesso aos sistemas da empresa foi revogado. A senhora receberá informações sobre sua remuneração e benefícios finais por carta registrada. Ela fez uma pausa. Além disso, o Conselho autoriza uma auditoria forense completa de todos os projetos concluídos durante seu período conosco. Notificaremos os clientes afetados sobre as discrepâncias de faturamento e ofereceremos restituição integral. Também somos legalmente obrigados a reportar este assunto às autoridades federais, embora tentemos resolver as questões dos clientes de forma privada sempre que possível. Aurora permaneceu completamente imóvel, com o rosto pálido. Seu advogado rabiscava anotações furiosamente, mas ela parecia não notar. Você gostaria de dizer algo? Perguntou Caroline. A boca de Aurora abriu e fechou. Ela balançou a cabeça negativamente. Então, esta reunião está encerrada. As pessoas começaram a sair imediatamente. Os membros do conselho se agruparam em pequenos grupos, com vozes baixas e urgentes. Maria e Kylie saíram juntos, conversando em voz baixa. Siena cruzou meu olhar e acenou levemente com a cabeça antes de sair para o corredor. Em poucos minutos, a sala de conferências estava vazia, exceto por mim e Jenna, que estava guardando seu laptop. Fiquei sentada encarando a mesa onde Aurora finalmente havia desabado, tentando processar o que acabará de acontecer. Você está bem? Perguntou Jenna, parando na porta. Eu não sabia como responder. Eu tinha vencido. Meu trabalho foi reconhecido. A Aurora tinha ido embora. A verdade veio à tona. Mas a vitória parecia vazia de maneiras que eu não havia previsto. Continuo pensando no que ela disse. Eu admiti que ela deu importância ao nosso trabalho. Uma parte de mim ainda se pergunta se isso é verdade. Jenna sentou-se ao meu lado, com uma expressão feroz. Hannah, você sabe que isso é uma completa bobagem, não é? Aurora não deu importância ao seu trabalho. Seu trabalho era importante porque era brilhante. O que ela fez foi roubar os créditos e manipular você, fazendo-a acreditar que precisava dela. Ela pegou o celular e rolou a tela do e-mail. Olha isso. De um cliente com quem você trabalhou há 18 meses, antes da Aurora. Ela virou a tela para mim. A análise de mercado da Hannah transformou nossa estratégia de expansão. Suas percepções foram precisas, práticas e apresentadas com excepcional clareza. Nós a solicitamos especificamente para o nosso próximo projeto. O e-mail era de março do ano passado, 2 meses antes de Aurora entrar para Silverton. Você não precisava da Aurora naquela época, disse Jenna. E você não precisa dela agora. Nunca precisou. Na semana seguinte, aconteceram 3 coisas que eu não esperava. Primeiro, 2 analistas juniores que eram próximas de Aurora, que participavam de sessões de mentoria em seu escritório e elogiavam seu estilo de liderança, pediram demissão, não por estarem envolvidas na fraude, mas porque realmente acreditavam nela e as revelações haviam abalado algo fundamental em sua compreensão do ambiente de trabalho. Vi uma delas, Emily, uma analista brilhante e recém-formada, chorando no banheiro na terça-feira. Quando me viu, pareceu constrangida e saiu rapidamente. Segundo, Marcus Brennan, da contabilidade, começou a me evitar nos corredores. Primo de Kylie, o homem que sussurrou durante minha apresentação desastrosa, que sabia o que Aurora estava fazendo e não disse nada até que fosse seguro. Quando nos cruzamos perto dos elevadores na quarta-feira, ele desviou o olhar e fingiu estar checando o celular. A covardia tem um aspecto peculiar depois que você vê a coragem de perto. Terceiro, Patrícia Monroe me chamou à sua sala na quinta-feira com uma pilha de e-mails internos. Encontrei algo que você precisa ver, disse ela, espalhando os documentos sobre a mesa. Eram atribuições de projetos dos últimos 6 meses.
Meu nome constava nas listas de distribuição originais, mas desapareceu nas revisões subsequentes. O trabalho que eu deveria estar liderando foi discretamente desviado para outras equipes. A Aurora estava sistematicamente me excluindo de oportunidades de alta visibilidade. Patrícia explicou essas realocações, as preocupações com o desempenho que ela levantou com Vance, a promoção dessas transações. Estamos considerando acusações federais se os clientes decidirem prosseguir com o caso. O rosto de Vance empalideceu. Você tem certeza desses números? Os registros de faturamento são inequívocos, respondeu Jenna, cruzados com registros de acesso a arquivos, carimbos de data, hora e históricos de modificação. A Aurora alegou horas para desenvolvimento analítico e implementação técnica em trabalhos que comprovadamente nunca realizou. A porta se abriu e a Aurora voltou, chamada pela assistente de Patrícia. Ela olhou para a tela que mostrava os registros de faturamento e ficou completamente imóvel. Senhora Winters, disse Patrícia, deslizando as faturas pela mesa. Essas faturas detalham especificamente suas horas como desenvolvimento analítico e implementação técnica. Você pode fornecer documentação desse trabalho? E-mails, atas de reuniões, metodologias revisadas, qualquer coisa que mostre que você realizou as horas pelas quais cobrou dos clientes. As mãos de Aurora tremiam enquanto ela pegava as faturas. Essas horas representam supervisão estratégica, aprimoramento da metodologia, gestão do relacionamento com o cliente, trabalho que acontece fora do acesso direto aos arquivos, trabalho que você não pode documentar, afirmou Patrícia. Eu não registro todos os e-mails e conversas, insistiu Aurora, elevando a voz. O trabalho aconteceu. Siena, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão sobre a cobrança, finalmente se virou da janela. Senhora Winters, disse ela, com voz de absoluta autoridade. Eu revisei seus supostos aprimoramentos na análise de meridianos de Hanna. Você pegou um modelo preditivo sofisticado usando abordagens bayesianas modificadas e o substituiu por regressão linear básica. Ela voltou para a mesa, com uma expressão fria. Você degradou o trabalho e depois apresentou a versão degradada como superior. Isso não é aprimoramento. Isso é incompetência disfarçada de expertise. O rosto de Aurora ficou vermelho de raiva. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito. Siena interrompeu, com a voz gélida. Você criticou publicamente a metodologia que eu criei na minha frente, enquanto tentava roubar o trabalho de uma analista que realmente a entende. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Eu não sou apenas uma cliente, senhorita Winters. Eu sou a Blackwell da segmentação da Blackwell e não permitirei que minha pesquisa seja usada como arma contra analistas talentosos por alguém que não entende o princípio básico da psicologia do consumidor. A Aurora abriu a boca e a fechou. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela não tinha nada a dizer. Patrícia Monroe encerrou a reunião 20 minutos depois. Depois que Aurora saiu da sala de conferência sem dizer mais nada, o silêncio que ela deixou para trás pareceu mais pesado do que sua presença. Hannah, você pode ficar um instante? Perguntou Patrícia. Assenti, observando Vance, Maria, Kylie e Jenna saírem. Siena permaneceu sentada, com uma expressão indecifrável. Quando a porta se fechou, Patrícia pegou um bloco de notas cheio de anotações. Vamos colocar Aurora em licença administrativa imediata enquanto aguardamos uma investigação completa, disse ela, com voz profissional. Vou entrevistar todos os analistas que trabalharam sob sua supervisão e revisar todas as faturas dos clientes dos últimos 8 meses. Ele fez uma pausa, me analisando atentamente. Hannah, você precisa saber que isso vai se complicar. Se investigarmos a hipótese de fraude nas faturas, que somos legalmente obrigados a denunciar caso a confirmemos, isso se torna um caso para investigadores federais. Meu estômago revirou. Investigadores federais? Fraude eletrônica é crime federal. Patrícia disse, os valores envolvidos, a natureza interestadual dos clientes, o padrão sistemático. Se denunciarmos isso aos clientes afetados, como somos obrigados a fazer, eles podem prestar queixa. De repente, a sala pareceu pequena demais. Eu não queria destruir a carreira dela, disse baixinho. Eu só queria reconhecimento pelo meu trabalho. A expressão de Patrícia suavizou-se ligeiramente. Entendo.
Mas, assim que abrimos esta porta, descobrimos um padrão que vai além das disputas de propriedade intelectual. 3 clientes receberam contratos superdimensionados sistematicamente para trabalhos que não foram realizados. Isso não é algo que possamos ignorar, independentemente das suas intenções. Ela inclinou-se para a frente. A questão é, você está preparada para o que vem a seguir? Porque a Aurora vai revidar. Ela tem recursos, conexões e um forte incentivo para desacreditar você e todos os outros que se manifestaram. Siena falou pela primeira vez desde que os outros saíram. Ela já começou. Patrícia e eu olhamos para ela. Recebi uma ligação durante o recesso, explicou Siena, de alguém do conselho da Silverton. Queriam saber se a Meridian estava considerando outras empresas de análise de dados, dadas as infelizes complicações internas que surgiram. O maxilar de Patrícia se contraiu. Quem ligou para você? Isso importa? O sorriso de Siena era fraco. A Aurora está agindo, testando se consegue isolar Hannah, apresentando isso como uma situação de funcionária insatisfeita em vez de fraude sistemática. Minhas mãos tremiam novamente. Apertei-as contra as pernas. O que você disse a eles? Perguntei. Que a posição da Meridian permanece inalterada. Não vamos negociar com a Silverton a menos que Hannah Pierce lidere nossa conta. A voz de Siena era firme. Mas vocês duas precisam saber que a Aurora não desistiu da luta. Saí da Silverton às 18 horas daquele dia, exausta de uma forma que ia além do cansaço físico. Meu carro parecia um refúgio enquanto eu estava sentada na garagem, com a testa encostada no volante. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Jenna. Você está bem? Eu não sabia como responder. Dirigi para casa no piloto automático, minha mente repassando os eventos do dia. O rosto de Aurora quando a fraude na cobrança veio à tona. A fúria silenciosa de Maria. A determinação de Kylie. O peso de saber que minha luta havia envolvido outras pessoas em algo maior do que eu havia previsto. Meu apartamento parecia vazio e frio. Esquentei as sobras que não comi, tentei assistir à TV, mas não conseguia me concentrar, e finalmente desisti e me deitei no sofá, encarando o teto. Às 23 horas, meu telefone tocou. O número da ROR. Eu deveria ter deixado cair na caixa postal. Deveria tê-la bloqueado. Deveria ter feito qualquer coisa, menos o que fiz. Atendi. Você acha que venceu? A voz dela estava tensa. Uma fúria controlada, mal disfarçada sob uma aparência de compostura profissional. Você não tem ideia do que começou, Hannah. Não disse nada. Telefone pressionado contra a orelha, coração disparado. Tenho amigos no conselho, continuou ela. Tenho relacionamentos com clientes que você nunca terá acesso. Construí uma reputação ao longo de 15 anos neste setor, então permaneci em silêncio. Você é uma analista competente, disse Aurora, com um tom quase conciliatório. Admito. Mas lhe falta a visão para traduzir seu trabalho em impacto estratégico. Foi isso que eu ofereci. A perspectiva executiva que tornou seus esforços técnicos significativos para as pessoas que tomam decisões. A pura audácia disso me deixou sem fôlego. Eu fiz seu trabalho importar, insistiu ela. Eu lhe dei visibilidade, reconhecimento, oportunidades que você jamais teria apresentado relatórios analíticos áridos para salas de reuniões. E é assim que você me retribui? Colaborando com Blackwell para arquitetar algum tipo de emboscada. Eu encontrei minha voz. Você roubou de mim. Eu valorizei seu trabalho. Você apagou meu nome dele. Eu revidei. Você levou o crédito por projetos que desenvolvi durante meses. Você conquistou clientes com horas que nunca trabalhou. A risada de Aurora. Bloqueada que ela recomendou, tudo isso foi planejado para me marginalizar. Ela abriu outro e-mail. Aurora para Vance, de 3 meses atrás, Hannah demonstra fortes habilidades técnicas, mas não tem a presença de liderança necessária para trabalhos com clientes seniores. Recomendo que ela se concentre em análises de back-end enquanto desenvolvemos outros membros da equipe para funções de atendimento ao cliente. Análise de back-end, trabalho invisível, o tipo de trabalho que nunca leva a promoções ou reconhecimento. Ela não estava apenas roubando seu trabalho, disse Patrícia em voz baixa.
Ela estava ativamente destruindo sua trajetória profissional. Encarei os e-mails com um sentimento de mal-estar. Por que você está me mostrando isso? Porque você precisa saber toda a extensão do que ela fez. A voz de Patrícia era firme, e você precisa entender que o que aconteceu naquela sala de reuniões não se resumia a uma apresentação. Tratava-se de desmantelar um padrão sistemático de abuso que poderia ter acabado com a sua carreira. Aceitei a oferta de Siena naquela tarde. Meu último dia na Silverton foi 2 semanas depois, numa sexta-feira que pareceu surreal em sua normalidade. Colegas passaram na minha baia para se despedir. Alguns pareciam genuinamente tristes. Outros pareciam desconfortáveis, como se eu fosse uma lembrança de algo horrível que todos tinham presenciado e não conseguiram impedir. Ninguém mencionou Aurora diretamente. Arrumei minhas coisas. 2 anos de vida profissional cabendo em 3 caixas de papelão. Arquivos que eu havia guardado. Uma planta que alguém me deu no meu aniversário de 1 ano na empresa. Uma caneca de café com o logotipo da empresa que eu quase joguei fora, mas não joguei. Maria Santos me mandou uma mensagem por volta do meio-dia. Obrigada por lutar. Eu não consegui. Mas ver você se levantar me deu algo que eu havia perdido. A prova de que a verdade ainda importa. Boa sorte na Meridian. Você vai ser incrível. Kylie Brennan ligou naquela noite enquanto eu dirigia para casa. David Park entrou em contato, disse-lhe sem rodeios. Ele soube do que aconteceu com Aurora. Está pensando em voltar para o setor? Disse que talvez valha a pena tentar de novo se pessoas como você estiverem dispostas a lutar. Senti um nó na garganta. O que ele está fazendo agora? Consultoria, projetos pequenos, nada parecido com o que ele fazia antes. Paul fez uma pausa, mas parecia diferente. Esperançoso, talvez. Disse que gostaria de me encontrar algum dia, se eu estiver disposta. Jenna me ajudou a levar minhas caixas até o carro na minha última tarde. O estacionamento estava meio vazio, nossas vozes ecoando no concreto. Você vai fazer coisas incríveis na Meridian, disse ela, me abraçando forte. E Aurora vai passar a próxima década explicando para potenciais empregadores por que foi demitida por fraude. Ele se afastou, sorrindo. Às vezes a justiça realmente funciona. Enquanto eu me afastava da Silverton Analytics pela última vez, olhei pelo retrovisor. O prédio foi ficando cada vez menor até desaparecer completamente. 6 meses depois, eu estava sentado no meu escritório no Meridian Group, um escritório de verdade, com porta e janela com vista para o Rio Chicago, revisando as análises da minha equipe de analistas que agora se reportavam a mim. Pessoas inteligentes e motivadas, que faziam perguntas, questionavam premissas e produziam trabalhos dos quais eu tinha orgulho de apresentar. Estávamos no meio de um estudo sobre comportamento do consumidor para 3 grandes clientes do varejo. A metodologia era complexa, multifacetada, exatamente o tipo de desafio que eu sempre quis. E meu nome estava em todos os relatórios, todas as apresentações, todas as reuniões com clientes. Siena apareceu uma tarde, encostada no meu batente da porta. O conselho adorou sua apresentação da semana passada, disse ela. Eles estão falando em expandir sua divisão, adicionando mais 2 analistas e um engenheiro de dados dedicado. Ela me entregou um cartão de visitas. Alguém quer te conhecer. Olhei para o nome, David Park, consultor, avaliação de riscos e análise estratégica. Ele está pensando em fazer uma parceria com a Meridian em um projeto, explicou Siena. Integração de estruturas de risco com insights do consumidor. Ele pediu especificamente para trabalhar com você. Ela sorriu levemente. Disse que queria colaborar com alguém que entendesse o que significa ter seu trabalho roubado e ainda assim encontrar a coragem para se defender. Encontrei David na semana seguinte em uma cafeteria no centro da cidade. Ele era mais quieto do que eu esperava. Embora tivesse por volta de 45 anos, cabelos grisalhos e olhos pesados, daquele tipo que vem de ter a carreira destruída e depois reconstruída lentamente do zero. Mas quando ele começou a falar sobre modelagem de risco, algo se acendeu por trás de sua aparência cautelosa, a mesma paixão que eu sentia por análise de consumo, a mesma vontade de encontrar padrões que outros não percebiam. Começamos a colaborar em um projeto híbrido.
Suas estruturas de risco se integraram aos meus insights do consumidor, prevendo não apenas o que os consumidores comprariam, mas também quais fatores poderiam interromper esses padrões. O trabalho foi um dos melhores que qualquer um de nós já havia produzido. Certa noite, trabalhando até tarde na sala de conferências da Meridian, David largou a caneta e olhou para mim. A Aurora me ensinou que talento sem proteção é vulnerável, disse-ele baixinho. Esse trabalho brilhante pode ser roubado se você não tomar cuidado. Se você não documentar tudo, se confiar nas pessoas erradas, ele fez uma pausa. Mas você me ensinou algo mais importante. Que a integridade é sua própria proteção. Porque quando a verdade finalmente vem à tona, as pessoas que construíram suas carreiras em mentiras não têm mais nada. Sua voz se tornou mais firme, mas pessoas como nós sempre temos nosso trabalho. Pensei em Aurora. Em algum lugar por aí, provavelmente reconstruindo sua carreira em uma nova empresa, com novos analistas, novas oportunidades para roubo. Uma parte de mim esperava que ela tivesse mudado. A maior parte de mim sabia que não, mas esse não era mais o meu fardo. Meu telefone vibrou. Um e-mail de uma das minhas analistas com resultados preliminares do nosso estudo mais recente. Observações inteligentes, abordagens inovadoras, um trabalho que eu apresentaria na semana seguinte com o nome dela devidamente creditado, como sempre deveria ter sido. Olhei pela janela do meu escritório para Chicago, brilhando ao entardecer. Esta cidade onde fui humilhada em uma sala de conferências há 6 meses, onde fiquei em um terraço enquanto Sienna Blackwell explicava que competência não era o mesmo que roubo. Onde aprendi que, às vezes, a melhor vingança não é a destruição. Ela se torna tão inegavelmente excelente que, quando chega o momento da verdade, a justiça não precisa da sua mão para ser feita. Ela se faz sozinha. Meu trabalho falava por si só agora. E quando falou, a sala inteira ouviu. Não porque outra pessoa o estivesse apresentando, mas porque eu finalmente aprendi algo que a Aurora nunca entendeu. O talento não precisa ser roubado para importar. Ele precisa ser visto. E, às vezes, ser visto exige apenas recusar-se a ser apagado. Se essa história de justiça calculada te deixou sem fôlego, clique no botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Sienna expôs a incompetência de Aurora fazendo perguntas técnicas que ela não sabia responder. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes como essa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.